tudo bem? Meu nome é Kelly Pompeu, eu sou enfermeira obstetra. Hoje nós vamos falar sobre emergências obstétricas com um enfoque especial na hemorragia pós-parto. Vamos conseguir identificar e tratar rapidamente a segunda causa de morte materna no Brasil. É um assunto super importante, cada vez deve ser falado e discutido mais. Hoje nós vamos ter uma ideia, básica, mas que é super fácil da gente criar estratégias, para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, meu contato está à disposição para que a gente possa aprofundar esse assunto. Um abraço. Tudo bem? Gostaria de iniciar agradecendo à médica Maria Luísa Sela por ter me convidado a participar desse projeto dela, a estratégia Semear, que faz parte, então, da dissertação dela, do mestrado profissional em saúde materno-infantil da UFN. Então, eu me chamo Kelly da Costa Pompeu, sou enfermeira obstétrica, mestre em saúde materno-infantil, também pela UFN, Eu atuo como enfermeira obstétrica na equipe Ambra, onde a gente atende parto domiciliar planejado aqui na cidade de Santa Maria. Também sou enfermeira assistencial no Hospital Universitário de Santa Maria, mais especificamente no pronto-socorro do Hospital Universitário. Ela me pediu, então, para falar um pouquinho sobre hemorragia pós-parto, que é a nossa segunda causa de morte materna no Brasil. Um dos objetivos do milênio era melhorar a saúde materno-infantil, nos países pobres e em desenvolvimento. Porque nós temos grandes carências, no campo da saúde reprodutiva, que levam a que cada 48 partos uma mulher falece, uma mãe vem a óbito. Então, essa redução da morte materna é um objetivo que ele não foi alcançado. Esse era um dos objetivos do milênio até 2015, que não foi alcançado. Que era, então, melhorar essa saúde materno-infantil, garantindo, então, que os direitos das mulheres em saúde reprodutiva fosse qualificado na hora do parto. Porque isso ele reflete no nosso desenvolvimento de saúde pública. Então, as causas de morte materna no Brasil, a primeira morte materna é causada por hipertensão, as pré-eclâmpsias e eclâmpsias. E a segunda causa de morte materna, então, que é o nosso assunto hoje, são hemorragias graves, principalmente após o parto. Aí segue-se das infecções, normalmente depois do parto, complicações no parto, abortos inseguros. E as demais, então, causas de morte materna são associadas a doenças, como malária, infecção ao HIV durante a gestação. Então, como eu já falei, o Brasil não cumpriu esse compromisso, Ele chegou em 2015, então, no máximo com 35 óbitos, de chegar a 2015 com no máximo 35 óbitos maternos, a cada 100 mil nascidos vivos. Então, a nossa mortalidade, a mortalidade materna, ela é um indicador das condições de vida e assistências em saúde de uma população. E a quase totalidade das mortes, elas são evitáveis e ocorrem em países em desenvolvimento. A mortalidade materna ainda evidencia as desigualdades de gênero, tanto no acesso à educação, à nutrição, como no acesso à saúde em seu caráter prevenível. Então, considera-se aí a importância de se estabelecer ações intersetoriais que garantam a qualidade do acesso à saúde da população. Esses dados, então, são da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde. Os dados, então, são de 2018. Nós vamos tratar hoje, então, sobre as hemorragias puerperais. Eu gosto bastante de usar esse material aqui que está disponível na internet. No final eu coloquei a fonte para vocês, que é da Maternidade Odete Valadares, de Minas Gerais, que ele é um compilado assim, das principais evidências sobre mortes maternas, sobre as hemorragias puerperais, como prevenir e como identificar. Então aqui estão os autores desse protocolo. É que eles trazem as figuras, que fazem uma alusão
né, das minérios lá, das indústrias de minério lá da região de Belo Horizonte, que era uma coisa evitável, né? Foi uma catástrofe evitável também, mas que ninguém viu. Foram dando vários sinais e que ninguém viu. Era uma tragédia anunciada e de repente aconteceu, né? E isso é uma alusão às hemorragias puerperais, que elas são mortes evitáveis, basta ter equipes capacitadas, né, e condições para que essa mulher seja atendida em tempo hábil. Então, os óbitos obstétricos, como eu já trouxe um pouquinho os dados da organização, né, da OPA, a síndrome hemorrágica, então, né, ela é causada lá em Belo Horizonte, ela é a primeira causa de morte materna, então, né, o que contradiz os dados do Brasil inteiro. Então, para a gente conceituar um pouquinho o que são as hemorragias, né, as hemorragias pós-parto, né, as hemorragias de parto, ela é uma perda cumulativa, então, de 500 ml, né, no parto normal e 1000 ml no parto cesáreo, né, na cirurgia, né, de cesariana ou após o parto. Ou ela é considerada qualquer perda capaz de causar instabilidade hemodinâmica nas 24 horas. O que é normal, então? O habitual é que no parto vaginal, né, se perca entre 400 e 500 ml, ou na cesariana de 800 a 1000 ml. Fora isso, já é considerado, então, hemorragia, né, pós-parto. Então, a gente precisa ter, né, é imprescindível que tenha uma cadeia assistencial, uma prontidão, né, uma equipe pronta e coesa e atenta às hemorragias pós-parto, para identificação e prevenção, né, tem um aprendizado constante para que se tenha uma resposta rápida quando for necessário. Há uma classificação, né, que precisa estar na ponta da língua, assim, ó, o que a mulher tem de baixo risco, né, para que não tenha uma hemorragia pós-parto. Ausência de cicatriz uterina, uma gravidez única, né, menos de 3 partos vaginais prévios, ausência do distúrbio de coagulação, e sem história de hemorragia puerperal. O médio risco, então, né, é um parto cesariano anterior ou cirurgia uterina, distensão uterina, né, gemelares, polidrame, macrosomia, mais de 3 partos vaginais, coriomielite, né, é uma causa de hemorragia pós-parto. Essa mulher, então, com história de hemorragia puerperal ou obesidade materna. O alto risco, então, que é aquela mulher que ela já chega no serviço, a gente já tem que ficar muito mais atenta com ela, que são placentas prévias, né, ou inserção baixa, suspeita de ecretismo placentário, descolamento prematuro de placenta, um hematócrito baixo, né, ou outros fatores de risco, uma plaqueta também, né, essa mulher que tem plaquetas baixas, então, coagulopatias, sangramentos ativos de grande volume por qualquer causa, ou múltiplos fatores de risco, é alto risco, né? Quando a mulher ela já é estratificada como alto risco, ela também tem que ser considerada alto risco para hemorragia puerperal. Então, a gente tem também algumas boas práticas de assistência ao parto, né, que são baseadas em evidência, que é evitar o uso excessivo de ocitócitos. A gente sabe que o uso desnecessário da ocitocina em grande volume, ela também pode ser um desencadeador de hemorragia pós-parto. Evitar a episiotomia de rotina e encorajar o acompanhante a observar e comunicar, né? O acompanhante ele tem vários benefícios para essa mulher, e um dos benefícios em razão da equipe diminuída é a gente treinar esse acompanhante para observar os sinais de sangramento pós-parto, né? Sangramento, dor, desconforto respiratório. Então, isso tudo são fatos baseados em evidência científica. Então, alguns fatores de prevenção, então, dessa hemorragia pós-parto são o manejo ativo do terceiro estágio de parto, né, que é a implantação do protocolo de ocitocina, 10 unidades intramuscular, logo, imediatamente após ao pós-parto, né, na saída anterior do ombro do bebê, essa mulher já tem que estar recebendo essa 10 unidades intramuscular. E na cesariana também, né, são 3 unidades de 3 em 3 minutos, né, ou 20 unidades em soro fisiológico.
O clampeamento do cordão, então, de 1 a 3 minutos, né? O clampeamento oportuno desse cordão. A tração controlada quando tiver profissionais treinados, né? E em cena de parto. E a massagem uterina pós-parto de 15 em 15 minutos, né? É importante que a gente veja esse útero e faça essa massagem uterina de 15 em 15 minutos, tá? Todas as fontes estão embaixo dos slides. Aqui a gente tem um breve, eu não vou me deter nele, né? Mas quem quiser pode voltar aqui para ver o esquema da ocitocina, tá? Quando essa mulher já apresentar uma hemorragia pós-parto, esse esquema de ocitocina ele pode ser usado e ele é bem eficaz. E algumas drogas que, se a ocitocina não tiver efeito, né, a gente pode lançar a mão da metilergometrina ou do misoprostol via retal. Então, o que a gente quer puxar aqui, né? A gente tem vários estágios da hemorragia puerperal. E a gente quer aqui ressaltar, né, para ser uma coisa breve, né, um vídeo bastante didático, assim, né, os protocolos vão estar em referências ali para que seja estudado mais profundamente, mas a gente chama atenção aqui, né, que essa hemorragia ela pode ser evitada, ou quando ela aconteça, ela pode ser rapidamente contida, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação constante dos dados vitais da paciente, tá? Quantificar essa perda contínua, não menosprezar qualquer perda sanguínea, tá? Então a gente precisa ter um olhar atento. Isso é só com treinamento, né? Uma equipe coesa que estude, que trabalhe, que reveja os protocolos de hemorragia. Então a gente precisa ver, né? Como medir essa perda sanguínea? É olhar, é visual, tá? Então, a gente pode considerar essa primeira cena ali com um quantitativo, né, que encharca lençol, que encharca compressas, a gente já tem uma visão, né, de que essa mulher ela tá perdendo ali 1000 ml de sangue tranquilo. E a outra cena é muito pior, né, que esse sangue então já tá pingando no chão, já tá formando coágulos, essa mulher tá com uma hemorragia então fluida, né, e precisa imediatamente que se tome uma ação. Uma hemorragia maciça. Então a gente pode o quê? Pode lançar mão de várias estratégias, né? Pesar compressas, ver quanto, a gente sabe quanto pesa aquela compressinha e pesando elas a gente estima quanto que a mulher está perdendo de sangue, ou só visualmente mesmo, né? Ali 50% da compressa encharcada é 25 ml e assim por diante conforme a figura. Então, mais uma vez, o olhar atento salva vidas. Né? Então, quando a gente precisa, né, essas medidas iniciais, imediatamente, qualquer desconfiança de hemorragia pós-parto, precisa de ter esse monitoramento, né, uma comunicação e mobilização imediata, a ressuscitação, então, que já se implante o protocolo da instituição rapidamente nessa mulher e investigar quais são as causas, que a gente vai ver no próximo slide. Né? E a interrupção, então, quando se investigou e se detectou qual foi a causa, que imediatamente se interrompa essa causa da hemorragia. Uma maneira simples e eficaz, né, é calcular o índice de choque, que não é muito comum que os serviços façam, mas é uma maneira bastante eficaz de calcular, né, imediatamente de identificar se essa mulher está em hemorragia pós-parto. Tá? Então, se divide a frequência cardíaca pela pressão sistólica. Tá? O resultado tem que estar entre 0,5 e 0,7. Quando está acima de 0,9, então já se indica que ela necessita de ressuscitação urgente. Então, nós temos, né, primeiro estágio, segundo estágio e terceiro estágio, né, que basicamente, então, é a avaliação constante dos dados vitais. Pós-parto imediato precisa de verificar de 15 em 15 minutos na primeira hora, que é a hora ouro, pressão arterial, frequência cardíaca, se todos os dados vitais, quantificar essa perda sanguínea, tá? E identificar e classificar em qual estágio ela se encontra. E pensar as causas também, né? Quais são as causas de hemorragia pós-parto? Tônus, né? Que é a atonia uterina. Então, a gente se corrige a atonia uterina, né? Que são 70% das causas de hemorragias pós-parto são as atonias, tá? O trauma, então, que são 19% das causas de hemorragia pós-parto, que são as lacerações, né, os hematomas, a inversão e ruptura uterina
então tem que se agir imediatamente para interromper, né, essa causa. Se for tecido, né, que corresponde a 10% dos casos, retenção de tecido placentário, coágulos, acretismo placentário. E a trombina, então, que é 1% dos casos, mas é se não for a mais grave delas, né, que são as coagulopatias, embolia de líquido amniótico. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ressuscitação circulatória, né? Então, cada serviço ele precisa ter claro quais são qual é a maneira de interromper, né, essas causas. Então, é a infusão de cristalóide, né, de Ringer lactato aquecido imediatamente, mas também não pode ser uso excessivo, né, para ela não causar essa hemodiluição do sangue da mulher, então interromper essa coagulopatia, causar uma coagulopatia na mulher. O ácido tranexâmico, né, que é mais conhecido como Transamin, ele está sendo instituído nos traumas em geral e na hemorragia puerperal também. Tá? A gente pode lançar mão quando essa hemorragia, então, ela for intensa e não for interrompida com as primeiras medidas de ressuscitação, os balões intrauterinos, tá? Precisam ser inseridos, precisam estar cada vez mais inseridos nos serviços. Ele é um balão que é caro, né? Mas a gente tem alguns gatos, né, que a gente pode confeccionar esses balões e ter já prontinho à mão nos serviços, tá? Que ele vai melhorar muito, né? E vai estancar, então, essa hemorragia até que o problema se resolva, se ele mesmo não resolver, tá? E a partir disso, então, né, se tem as hemorragias, quando o problema vai ficando mais grave e não conseguir ser resolvido com essas medidas iniciais, nós temos as suturas, né, que são suturas feitas, então, pelo cirurgião, pelo obstetra. Além disso, nós temos, né, o traje anti-choque, que também recém está começando a ser inserido nos serviços, mas também não é de uso habitual, que precisa ter um treinamento e um manejo para colocá-lo e tirá-lo, né, mas que basicamente ele vai comprimir e vai mandar sangue para os órgãos vitais até que essa hemorragia seja consertada, né. Os protocolos da infusão também precisam estar frescos, assim, né, o concentrado de massas e plasmas, e ter um banco de sangue disponível para que essa mulher receba isso, ou que ela possa ser transferida para o serviço de saúde que tenha isso imediatamente, né. Se nada disso, então, for eficaz, parte-se, então, para a histerectomia, né, bloco cirúrgico e histerectomia, porque essa hemorragia ela precisa ser cessada. E aqui nós temos, então, um visual, né, um gráfico ali visual de como que a gente pode conter, né, essas hemorragias. Então, o estágio 0, né, quando não se tem hemorragia pós-parto, a gente que é essa perda que a gente falou, de 500 ml no parto normal e 1000 ml na cesariana, né, que é normal nos pós, desde que ela não esteja instabilidade hemodinâmica, né. Os sinais vitais, então, estáveis, a ocitocina profilática foi feita, o cenário clínico está normal, né. O estágio 1, então, de hemorragia pós-parto é quando essa perda for mais que 500 ml no parto normal e acima de 1000 ml na cesariana, né. Ela comece a dar uma mudança na frequência cardíaca dela de 15%, os batimentos já estão, né, acima de 110, ou a pressão arterial já esteja começando a subir, ou a saturação de oxigênio abaixar, tá? Então, várias medidas adicionais, como uterotônicos, eles devem ser feitos. Então, o cenário, a gente já vê um sangramento aumentado. O estágio 2, né, é de 500 a 1.500 ml no parto normal, 1.000 a 1.500 na cesariana, e a instabilidade dos dados, ela continua, tá? Esses dados vitais da paciente continuam a ficar instáveis. Tem que já considerar uma hemotransfusão, né? E esse sangramento, ele é contínuo, né? Com todas as medidas, ele não para. E o estágio 3, então, é o estágio de alerta, que é mais de 1.500 de sangue perdido, tá? Os sinais vitais estão instáveis, então já precisa ser adicionado 2 bolsas de sangue para essa mulher, tá? E então a gente já tem uma suspeita de CIVD, né? Que é a coagulação disseminada.
Então, de novo, né? Rapidinho a gente passou assim o alerta, né? É um tema que exige uma aula grande, né? É uma aula bastante densa. A gente costuma fazer cursos de hemorragia pós-parto, onde tem prática, onde tem cenário, né? De choque, cenário crítico, para que a gente consiga agir no momento, tá? Então, a mensagem final, né, quando a gente passa rapidamente por esses protocolos, mas que a gente já acende o alerta, é de que a gente precisa ter uma equipe coesa e treinada, tá? Vigilância, comunicação e debriefing rápidos. A tomada de decisão tem que ser imediata, tá? Essa hora dourada é importantíssima para a gente, então, diminuir, né, essa morte materna e identificar quais são as causas, né? Os 4 T's. Eu deixei aqui, então, onde está todo esse material, tá? Que são, esse slide ele é muito maior, eu compilei as partes mais importantes, né? Para a gente fazer esse alerta, então, sobre hemorragia pós-parto. Deixo aqui algumas dicas de leitura, tá? O portal de boas práticas da Fiocruz, ele, nesse link aí, ele tem ali, ó, onde está a flechinha, atenção das mulheres, né? Tem vários assuntos ali referentes às boas práticas, mas ali nessa flechinha, nesse link tu clica e ele tem a conversa com o especialista, então que é muito bacana, são vários assuntos tratados, inclusive de hemorragia pós-parto, tem aulas gravadas lá, então é um material bastante bom para a gente consultar, tá? Aqui tá então a referência da OPAS, tá? Que é o projeto Zero Morte Materna, que é esse aqui, por hemorragia pós-parto. Então, naquele link ali anterior, ele traz esse documento que traz passo a passo desse protocolo de hemorragia pós-parto. Que então a gente precisa ficar muito de olho, a gente tem que respeitar a hemorragia pós-parto, tá? A dica é sempre essa, respeite. Quando tu desconfiar que o sangramento tá alto, é porque ele tá muito mais alto, né? Muito maior do que a gente imagina. Então respeite, já haja. É melhor a gente pecar por excesso do que pecar, né? Do que perder essa mulher ou ter um near miss aí, que a gente não gostaria que tivesse, e pra gente colaborar também, né, com esse projeto da OPA. Então, eu deixo a minha mensagem final aqui de Cecília Meirelles. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica-se os teus braços para semear tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Nada daquilo que tu viu, né, é igual. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para que se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo, dentro das melhores evidências, né? Que a gente possa parar de dizer, mas há 30 anos eu faço assim, né? Nunca perdi uma mulher, então que bom, a gente não quer perder nenhuma, então que a gente sempre ser alto, né? Ser novo, seja aberto para o novo. Tá? Agradeço imensamente, então, né, essa oportunidade de conversar um pouquinho, mesmo que rapidamente, né, porque o tempo é curto, mas eu agradeço imensamente. A gente precisa conversar mais sobre hemorragia pós-parto, sobre as causas de morte materna, para que a gente tenha uma assistência coesa, limpa, né, e que essa mulher tenha uma experiência como ela imaginou e como ela merece, como nós mulheres merecemos. Então, eu agradeço e me coloco à disposição para o que mais for possível e preciso. Muito obrigada.